Se você está buscando um método, uma forma, passo a passo, esse vídeo vai te dar o passo a passo que eu aperfeiçoei por mais de 30 anos de projeção astral. Eu fui pesquisando, testando e validando ideias. E eu cheguei nessa fórmula de 8 passos que faz com que você consiga aumentar drasticamente a sua capacidade de ter uma projeção astral lúcida e com controle e com segurança. Okay? Meu nome é Rodrigo e você está no curso de projeção de consciência e teoria da frequência, ok? Essa é a segunda aula, se você já se inscrevia no canal, para não perder o restante das aulas que nós vamos dar aqui, totalmente gratuita. Primeiro passo, manter a sua energia limpa. Ter uma energia limpa começa durante o dia, ou seja, não basta simplesmente nós chegarmos à noite, fazemos uma técnica e queremos sair do corpo tranquilamente. Se você vive um dia extremamente agitado, cheio de dificuldades, dificilmente você vai conseguir sair do corpo, porque estará preso às densidades do corpo. E se conseguir sair, não irá para um local, uma frequência muito boa, né? Você vai evidenciar a vibração que você está vivendo. Então, o primeiro passo é você cuidar das suas energias que você tem durante dias, né? E como que a gente faz isso? Primeiro, evitar conflitos desnecessários, né? Toda vez que tiver uma discussão, uma briga, alguém energeticamente ali atacando o outro, né? Você tende a evitar aquele conflito. Você não entra naquela situação. Você não baixa a sua frequência para que você não dê acesso para a pessoa contaminar a sua energia. Você tem que se manter o máximo de lucidez na sua mente e do seu coração blindado com essas energias aí dos seus ambientes, ok? Claro que se você tiver um trabalho ali onde ele é mais tenso, né, é importante você deixar, de repente, fazer a projeção astral para um dia onde você não vai trabalhar, você vai estar mais tranquilo, certo? Um sábado, um domingo, onde você vai ter um tempinho ali mais livre, e no dia da semana você simplesmente vai fazendo só o trabalho de limpeza energética, tá? Para ir já te ajudando, quando chegar no fim de semana, não estar sobrecarregado de energia, que às vezes você vai ficar, às vezes, tentar um dia inteiro tirando energias ruins de você e ainda não vai ser suficiente. Porque as energias, elas se lastreiam em nós pelos nossos pensamentos. Então, até fechar todos os pensamentos daquela semana, daquilo que você passou e refazer e limpar aquilo, todas aquelas energias ainda ficarão ali gravitando. Então, é importante você fazer esse processo durante a própria semana, não fazer a projeção, mas ir fazendo o processo de limpeza energética, que eu vou te mostrar aqui como é que faz também, tá? Então, evite também conteúdos perturbadores, ou seja, vídeos, imagens, conversas, histórias, notícias, que são densas demais e isso vai te prejudicar na saída, porque vai direcionar sua mente para lugares ruins e vai fazer com que você aumente ainda mais o seu medo de sair do corpo. Então, é necessário você aí não evitar tudo isso, tá? Evitar essas notícias ruins e evitar ambientes muito densos, ou seja, bares, discoteca, ambientes familiares densos, lugares onde você sente que tem uma atmosfera ruim. Às vezes um bar, um restaurante, um lugar que você vai, até tem uma energia positiva. Então, tem que analisar muito a questão, você analisar o ambiente e ver se aquele ambiente está puxando você para baixo ou está elevando você, porque aí isso vai te ajudar, tá? E observar os seus pensamentos, ou seja, no que eu estou pensando durante aquele meu dia a dia, certo? Eu tive um pensamento ruim, não dá trela para aquele pensamento ruim. Medita, ressignifica, vai trabalhando ele para limpá-lo. Anota, se for possível, para fazer um processo de ressignificação mais tarde depois, né? E também os seus sentimentos. Por que pensamentos e sentimentos? Porque praticamente os pensamentos e sentimentos é que vão definir praticamente ali 50% para onde você vai na projeção astral. Os outros 50% depende do nível de frequência que você vibra e do que está acontecendo no mundo naquela banda de frequência, né? Então, se você às vezes é atraído para lugares e grupos, por exemplo, ocorre um desastre em algum lugar e você é um socorrista, por exemplo, possivelmente na hora que você sair do corpo, você vai para ambientes de resgate energéticos, kármicos, no ambiente astral, né, onde está ocorrendo também
efeitos emocionais e efeitos de pensamentos também nesses ambientes. Então você vai gravitar para aquele ambiente, onde está ali, onde você tem sintonia almática, vamos dizer assim, onde você já tem uma sintonia, né, com aquilo, certo? Então sentimentos e pensamentos são muito importantes. Esses itens são o que você tem que fazer na sua vigilância durante o dia. Então durante todo o dia eu devo tentar manter uma certa média de vibração no controle de tudo aquilo que eu estou fazendo. Então, mantenha-se o controle perfeito, não está sujo, não teve ambientes densos, teve coisas tranquilas, então, aí se seu dia foi top, beleza, pode iniciar a projeção astral. Então, nós vamos ver os próximos passos aí, tá? Próximo passo. Então, esse aqui já vai ser antes, um período ali antes de você iniciar a projeção, né? O passo do aterramento. Como é que funciona esse processo do aterramento? Então, como você passou um dia ali trocando energia com o povo, o dia com o ambiente, com as pessoas, tendo pensamento, o que acontece? O seu ser fica muito fragmentado, ele fica espalhado energeticamente. Quando você interage com a população, interage com o povo, você vai criando laços energéticos, sintonia quântica, vamos dizer assim, né? Com o ambiente, com pessoas, com processos. Então, você chega ali com aquela carga da densidade de relacionamentos ali que você teve com toda aquela população. Isso faz com que você fique com uma certa confusão interna, né? A alma ela fica bem como se várias âncoras energéticas em vários lugares conectados. Então imagine, você vai sair do corpo, o seu corpo não vai conseguir estar na integridade total dele e a coesão de percepção do ambiente que você vai ir vai ser difícil. Por quê? Porque você não está todo ali. Então, sua consciência você vai se projetar. Às vezes, se você estiver tão muito fragmentado, o que acontece? Sua consciência se projeta, vai para um lugar, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Aí você tem aquele sonho, às vezes, todo sem pé, sem cabeça. Você tem um ambiente todo dificultoso, uma confusão interna, porque não fez um processo de coesão interna, certo? Então, para fazer esse processo, primeiro a gente remove a negatividade, ou seja, você vai andar descalço num ambiente, você vai tirar os chinelos, o sapato, vai andar ali num ambiente de terra, jardim, descalço, e nesse ambiente você vai fazer um processo de descarregamento. Então, a primeira parte você vai expelir energia, você vai ficar imaginando saindo energias do seu corpo, não tem problema. Você faz parte do todo, então você nunca está perdendo nada, tá? Então naquele momento você vai desfazer de energias densas. É como se você removesse toda o líquido ruim, né? Imagina que você é uma tigela, você é um vaso, você é né? Então você está tirando de você primeiro tudo que é ruim, jogando fora, e aí você vai descarregando aquela energia. Carrega ali por uns 2, 3 minutinhos, andando, cantando, falando alguma coisa, e vai imaginando, doando, porque a intenção do que você a sua intenção, ela guia o seu movimento energético. Então, se você intencionar, ela já começa a movimentar. Depois disso, você começa a imaginar vindo energias positivas para você, ou seja, você remove as energias que não tem nada a ver com você, e você absorve as energias que têm a ver com você. Ou seja, você vai se renovar. Então, com esse processo, porque no dia a dia, há muita troca de energia, muitas vezes, que a gente não deseja. Há uma imposição, há um lançamento, as pessoas jogam energia na gente, você absorve sem perceber energias intencionadas, mal intencionadas sobre você. E isso, você gera às vezes essa energia ali na raiva, na ira, no ódio, com alguma coisa que aconteceu, uma controvérsia. Então também você vai se limpando disso. E você então vai se enchendo de energias positivas ali da natureza, que a natureza, o que acontece com a natureza? A natureza tende a fazer esse processo de harmonização energética de forma natural. Se você vai na mata, ela automaticamente já fez todo o processo de equilíbrio dela. Por quê? Porque como ela não tem um processo de pensamento muito forte, né? A natureza tem ali quem controla a natureza são geralmente elementares, então eles estão externos. Então a natureza em si, ela é mais harmônica, ela é processo, ela dilui e equilibra mais a energia. Então quando você se harmoniza no ambiente natural,
os seus chakras já naturalmente começam a se organizar. E você limpa os processos mentais que muitas vezes codificam aquela energia e a codificam errada, entendeu? Desarmônica. E a natureza tem essa coisa de harmonia. Okay? Outra coisa que você vai fazer nesse momento, vai atrair suas energias fragmentadas. Então, nesse momento, se você estiver andando, você vai cantar, você vai meditar, você vai falar um mantra, alguma coisa, e isso vai fazer o quê? Aqueles miasmas, aquelas conexões que você tem ali com alguns lugares, elas vão ser desfeitas. Você vai começar a trazer as suas partes espalhadas. Então, você tem que deixar um tempo ali, a mente vindo os pensamentos, fluindo, e está acontecendo o negócio, entendeu? Aí ele vai limpar a sua parte, vai trazer todo o seu eu ali. Você evoca, eu quero que o meu eu traga a cor de volta aqui. Se tiver algum lugar, você dispensa, pensa e traz. E vai fazendo esse processo de mentalidade que ancora essas energias suas espalhadas. Você vai trazendo ali. Precisar reviver um pensamento, uma coisa do dia, você pensa e reflete, não joga para dentro do esquecimento, entendeu? Você vai lá e traz, recebe de volta. Aquilo resolve aquilo naquela dimensão, naquela lembrança, naquele marco energético de algum lugar que você está conectado. Aquilo traz para você e você vai ficando mais íntegra. Íntegro. Isso vai te dar coesão para na hora de sair do corpo, você sair com mais totalidade daquilo que você é no plano energético, no plano astral, ok? Centralizar sua consciência no presente, isso é uma outra coisa importante, porque trazer você para o agora é importante, porque às vezes a sua consciência também ela é diluída um pouco no futuro, se você for gera ansiedade, né? Se for muito no futuro, você projeta muita energia no futuro, ela fica fragmentada lá também no tempo. O seu eu astral, ele é mais diluído no tempo, o corpo é mais presente. O astral, ele já é um pouco mais expansivo no tempo. O mental, ainda mais. Ok? Então, você tem que estar aqui, conectar ali, pegar na mão, mexer, por isso que mexer com a terra, mexer com o jardim, mexer com flores, faz as pessoas ficar mais consciente de si mesma ali no seu momento. Né? Os japoneses amam fazer isso, né? Tem filosofias em cima disso. E aumenta a sua potência energética. Então, como você vai sair do corpo, fazer alguma coisa, é importante você ter uma carga energética que será gasta quando você sair do corpo. Ou seja, quando você faz a projeção, dificilmente quando você faz e volta para o corpo, dificilmente você consegue fazer outra projeção continuamente. Precisa ter uma dosagem de energia muito alta. Então, na hora que você vai fazer a projeção astral, você vai guiar energia para o seu corpo astral fazer esse deslocamento. E isso gasta energia. Né? Então, há um gasto de energia almática do corpo astral, energia, eles chamam da energia, né, do próprio da alma da pessoa, que ela tem, né, uma dose. Então, ali você também vai aumentar, porque você vai trazer tudo, vai aumentar, vai trazer suas partes, então você tem uma carga maior, ou seja, isso vai definir o tempo de projeção que você vai conseguir ficar fora do corpo. E essa quantidade de energia. Se você está ficando muito pouco tempo fora do corpo, não consegue ali alguns segundos, é porque não está captando muita energia para esse processo. E aí, essa é uma das formas de fazer. Ok? Então, essas são as formas. A gente vai agora para o passo 3. Vamos lá? Passo 3. A blindagem. Esse item é um dos itens mais importantes. Se você tem um trabalho sério, você está realizando algum trabalho muito sério em prol das pessoas ao seu redor e tem um projeto grande nas suas mãos, é importante você fazer essa blindagem. Para todo mundo é importante, mas para essas pessoas é muito mais importante, porque elas tem gente de olho em você, caso você esteja se despertando e sua missão é grande. Então, eu demorei para aprender a fazer esse processo e isso me custou muito, então eu recomendo que você aprenda a o quê? O seu local tem que ser inviolável. Como que você cria um local inviolável? Vamos lá. O que você vai fazer? Né? É criar uma barreira protetora. Você vai fazer aqui com a foto que eu coloquei, você vai espargir energia no seu ambiente. Okay? Então você vai ali ficar uns 5 ou 10, ou até mais, nas primeiras vezes, é bom você fazer até mais tempo, ok? E você vai colocar energia no ambiente. Você vai ali estender sua mão e vai ficar passando pelo ambiente, pelos cantos. E você vai perceber que enquanto você faz isso, você vai às vezes cantar, você vai
orar, né, fazer sua oração, invocar seus guias. E isso vai fazer com que você vai sentir que em alguns lugares que você vai passar, eles vão estar mais, vai dar arrepios, vai dar sensações estranhas. Por quê? Você está dissolvendo as energias negativas que estão no ambiente, a primeira fase. Depois você vai ficar uns 5 minutinhos ali, 10, vai fazer toda, você faça toda na sua casa também, se possível, faça primeiras vezes na casa inteira, mas sempre faça no seu lugar de projeção astral. Por quê? Quando você fizer esse processo, primeiro você vai limpar energeticamente, depois você vai carregar esse ambiente energeticamente. É normal você sofrer assédio se você não fizer isso. Muitas vezes a gente não consegue sair do corpo porque tem um espírito, tem uma consciência, tem um ambiente ali meio estranho no local. Energias pensênicas, né? Então, é necessário você colocar bastante energia ali no ambiente para ir criando. E o que acontece quando você vai colocando esse ambiente ali na sua energia? Né? Tem vários benefícios, né? Você vai reduzir os assédios, né? Você vai facilitar a saída. Quando você for sair, como você carregou o ambiente com a sua própria energia, ela tem a sua assinatura. Sua energia ela tem uma assinatura, ela tem um conjunto de programas, vamos dizer assim, né? Então, toda assinatura, todo o campo energético, ele tem uma assinatura. Ele tem é como se diz assim, que sua energia ela é formada por blocos de energias, e nesses blocos existem programações. Né? Então, nós somos um programa, vamos dizer assim. E quando nós vamos colocando isso fora, nós vamos impregnando o ambiente com a nossa própria energia. E aí o que acontece? Quando o espírito chega para tentar assediar aquele ambiente, ele bate numa barreira como se fosse você ali já barrando, entendeu? Ele não, é como se tentasse entrar e possuir o seu corpo, mas o seu ambiente já ali, seu ambiente já é meio que uma extensão do seu corpo. Seu corpo está mais extenso agora. E aí o que acontece? Ele não consegue acessar. E se ele ficar tentando, ele vai minando a energia dele. Então, até ele, às vezes, conseguir chegar, se chegar em você, vai chegar extremamente fraco, porque ele já gastou uma energia para tentar diluir a sua energia e entrar na sua presença. Comigo já aconteceu o exemplo do espírito, assim que ele entrou no campo da onde eu estava, ele caiu no chão. Então, eu vi o espírito ali, ou seja, ele chegou no campo e já caiu, porque ele tem que se sujeitar à energia do dono do ambiente. Entendeu? Então ali você tem que decretar que aquele ambiente é seu e ponto, acabou. E você vai fazendo isso com a imposição do processo energético. Você vai fazer isso sim. Teve até uma vez, achei engraçado, que eu fiquei fazendo isso, acho que umas 2 ou 3, ficou umas 4 horas assim à tarde, eu fiquei fazendo isso. E aí, de repente, ficou completamente verde o ambiente. É como se tivesse uma atmosfera verde no ambiente, uma fumaça, um vazamento de alguma coisa ali que aconteceu, sabe? Ficou completamente verde, assim, eu perguntei no meu o que é isso? Ele falou, isso é o que estava dentro de você. Ou seja, naquele momento eu percebi que eu estava vibrando numa frequência, né, do cardiochakra, no verde. E isso impregnou o ambiente, ou seja, naquele ambiente ali, dificilmente alguém conseguiria, que não estivesse em sintonia, algum espírito, né, que não estivesse em sintonia comigo, não conseguiria entrar naquele ambiente. Então, há uma blindagem, há um efeito. Imagine você fazer isso, né, por várias horas, né? Foi quase 4 horas fazendo isso para ter esse efeito. Foi só uma vez que eu fiz isso. Então, tudo isso de energizar o ambiente, ele vai ajudar o quê? A evitar o onanismo. Quando a pessoa sai do corpo e existe muita sujeira no ambiente, aquilo gera confusão também. Então, a pessoa vai ver uma coisa, não é, ela vai achar que está vendo uma coisa, mas aquilo não é. Porque as energias no plano astral, elas tem uma certa informação. Então, se tem uma energia ruim no ambiente, e é só uma forma de... Ela foi gerada só por um sentimento dos ambientes das pessoas que estavam ali, você vai poder, às vezes, ver aquilo como uma criatura, ver aquilo como uma massa que entrando algum bloqueio, alguma escuridão. Mas é simplesmente uma energia que não foi dissipada, não foi limpada, entendeu? Por isso que é feito antes. Primeiro que você sai, aí você não tem confusão, de confundir as coisas. Nossa, eu vi um ser que estava me atacando. Não, às vezes era somente uma expressão, né, uma forma, que eu chamo de uma forma pensamento. O seu pensamento deu, né, pensou numa coisa terrível, por isso que eu falei lá, né, de você vigiar o que você assiste.
Porque seu pensamento, ela vai dar forma àquela energia que está ali, e aquela energia vai te atacar, né? Como se fosse um ser, uma entidade, mas não é, é simplesmente uma energia que você deu forma, e ela tem uma resposta orgânica, como se fosse um ser vivo, que de certa forma, aquilo ali, existe uma programação nela, né? E parece ela semelhante a esse estado de consciência. Então, esse é o terceiro passo. E agora nós vamos para um quarto passo que é também muito importante. Então, o terceiro e o quarto passo são os dois mais poderosos aí, então são extremamente poderosos. Todos são importantes, todos precisam estar numa sequência, nessa sequência que eu falo, né? E aí nós vamos ver o quarto passo. A oração e decreto é a conexão e a intenção. Uma coisa eu percebi o seguinte, que principalmente para você que está começando, as primeiras projeções astrais, provavelmente elas serão patrocinadas. E o que são projeções astrais patrocinadas? É o seu guia, é o seu mentor, que ele vai mexer no seu campo energético e ele vai facilitar a sua saída. Então, às vezes você fala, já fiz 3, 4, 5 projeções e depois nunca mais tive. Por quê? Porque essas primeiras foram patrocinadas. Você percebeu, você viu a realidade do outro lado, mas não teve mais. Por quê? Porque o objetivo da projeção astral, nesse caso, era fazer você ver a realidade e te dar um gostinho do plano energético, plano astral, plano espiritual, para você se incentivar a buscar mais isso e buscar essa informação e buscar essa solução. Ok? Então, o que acontece? Eu percebi que se nós, os mentores do lado de lá, eles são organizados, mas eles não estão 100% disponíveis para nós como seres, como garçom para a nossa vida. É uma cooperação. Eles estão, então é necessário o quê? Conversar com eles, é necessário fazer acordos com eles, ok? Principalmente no sentido de declarar, né? Então, por exemplo, se você vai fazer no sábado, você já faz uma oração alguns dias antes, ou um dia, 2, intenciona no seu coração, na sua mente, né? Depois de você blindar ali o ambiente, você pode ir lá e falar, ó, sábado, dia tal, eu vou fazer uma projeção astral, estejam ali, me protejam, me ajudem, ok. E no momento em que você for fazer a projeção, você vai fazer essa declaração. Eu coloquei aqui um modelinho para você seguir. Você vai colocar assim, nesse momento vai colocar o seu nome, estou me preparando para realizar uma projeção da consciência. Peço proteção e ajuda dos meus guias e mentores, para que ela seja satisfatória. E meu objetivo com ela hoje você vai declarar um objetivo, você pode ou não conseguir aquele objetivo. Os mentores e os guias podem ter coisas mais prioritárias, então, às vezes nós temos que fazer, 90% a gente vai acabar fazendo o que eles desejam, ok? Nem sempre, mas... E aí você também vai proibir qualquer consciência de tentar atrapalhar e te confundir no processo. Então, quando você declara isso, você coloca ali um cartaz no plano astral, vamos dizer assim, falando e avisando. Aí os mentores, opa, ela quer fazer isso, ela tem a intenção de fazer isso, fica consciente, fica claro para você e para os mentores qual vai ser o processo, ok? Então você vai fazer algo que você vai testar. E aí, o que acontece? Aí você começa então a ter mais controle do processo. E os mentores começam a olhar para você como uma pessoa mais séria. No sentido de, não, ela está dedicada, ela está realmente acreditando, ela está realmente fazendo o que precisa ser feito para ter a experiência da maneira certa. Ela não está ali simplesmente inventando, sendo aleatória, né? Ela tem um processo, ela faz isso 1 vez, 2 vezes por semana, e ela tem um processo. Então, toda vez que fala isso aqui, e conforme você for repetindo várias vezes isso daqui, eles já vão perceber. E aí, às vezes, você vai, na hora que você falar isso, eles vão estar te respondendo, eles vão ter alinhado com você um processo. Então, achar que as coisas do outro lado é tudo mágica, não acontece do jeito que a gente quer e pronto, acabou, não. Existe um processo do lado de lá, um processo de um departamento que cuida de todas essas coisas. E se você se profissionalizar nesse processo, você vai acessar
mais pessoas conscientes que também têm processo. Ou seja, nós temos que amadurecer, nós temos que sair do amador, né, e irmos para um processo profissional. E aí sim você começa a ter, transparecer esse profissional para eles, e eles começam então a ter mais compromisso em te ajudar. Aí eles vão te acelerar, aí eles vão fazer algumas coisas extras para você, eles vão te ajudar, mas tem que haver um compromisso sério da nossa parte em relação a eles, certo? Com entendimento. E também aqui você declara para impedimento, não deixar ninguém vir te impedir de fazer isso. Então, né, dê um print aí, copie essa tela e faça essa oração quando for necessário ali, minutos antes de fazer a projeção, e eles já vão saber que você está pronta para projetar. Então vamos para o próximo passo. A soltura de luz. Afrouxando sintonia entre os corpos. O que acontece? Até então você se limpou, até então você se protegeu, você criou um ambiente. Isso já te ajudou demais, entendeu? Isso já te ajudou demais. Se você fez todos esses passos anteriores, nesse passo aqui, você já vai estar quase saindo do corpo, entendeu? Já vai estar extremamente, você vai estar sentindo o seu campo energético extremamente oscilante já. Mas é necessário você fazer uma o último detalhe antes da técnica, né? Na próxima nós vamos ver a técnica. Mas antes da técnica, você vai fazer um processo que é o seguinte: você vai imaginar uma esfera de luz dourada, né, ou branca, aqui em cima da sua cabeça, certo? E aí você vai fazer a técnica de respiração. Você vai inspirar. Quando você inspirar, você puxar o ar, você vai imaginar essa esfera de luz descendo até a região do seu pulmão. Você vai segurar ali alguns segundos, 5 segundos, por exemplo. E quando terminar os 5 segundos, você vai imaginar essa esfera de luz descendo para fora até os seus pés, para baixo dos seus pés, ok? O que vai fazer isso no seu processo? E eu vou te explicar daqui a pouquinho. Aí você vai inspirar de novo e vai fazer essa esfera de luz subir agora, né? Você imagina ela vermelha subindo até o pulmão. Segura e expira. Quando expirar, você imagina ela saindo pela cabeça. Quando desce, você imagina uma esfera de luz dourada, vem até o pulmão. Quando você solta para baixo. E quando você fizer de baixo para cima, você imagina uma esfera de energia vermelha, de fogo, né? Esse exercício de inspiração, expiração e parada no pulmão vai fazer o quê? A circulação vai ter vários benefícios. Vai ser vencer o medo, porque ela vai vir quebrando os medos e te integrando ao nível mais consciencial, mais elevado, porque é um processo que ajuda também a soltar o corpo astral do físico, gera integração entre as camadas energéticas, ou seja, entre os seus chakras superior e inferior, e ajuda no alinhamento dos chakras, principalmente vai trabalhar ali, né, sendo essas cores, ele vai, conforme você faz várias vezes esse processo, ele vai virando automático na sua psique. Então, conforme você faz várias vezes, a sua mente vai começar a memorizar esse processo e vai criar processos rondônicos, vai criar processos automáticos na sua mente. Então você vai, às vezes, estar andando ali no supermercado, você vai inconscientemente fazer esse processo energético, vai sentir que o ambiente ali e vai fazer. O seu sistema nervoso acessou aquela memória deu start naquele processo. Isso vai acelerando o seu processo vibracional e gerando mais o campo do seu ser, ok? Chegando aí. E vai ajudar você a captar energia para a saída também, né? Então esse processo ele vai aumentar também um pouquinho mais aí o seu campo energético. Aí chegou minhas crianças ali. Bye. Certo. Então vamos ao passo 6, que é a técnica.
A técnica de saída, o que nós temos que falar? Veja que nós tivemos 5 passos anteriores antes da técnica. Geralmente as pessoas falam, para sair do corpo basta sempre fazer a técnica. Tá, mas se você começa diretamente da técnica, é como se você simplesmente, sem treinar, sem fazer academia, sem fazer nada, sem correr, sem se nutrir, você fosse lá e competisse uma maratona, competisse uma corrida de 200 metros. Provavelmente não vai ganhar, não vai conseguir, não vai executar, pode até dar problema no caminho. Ou seja, o processo da projeção astral, da técnica, ela é o fato executado, mas, assim como um treino, também precisa as etapas anteriores. Se você seguiu as etapas anteriores, ok, então agora é a hora da técnica. E no caso da técnica, qual que é a primeira regra dela? Você tem que encontrar a regra, a técnica que funciona para você. No meu caso, eu vou explicar aqui a técnica da rede, que foi a que eu busquei e eu também ali fui criando essa técnica, né? Analisando ela. Você tem que treinar uma delas até você dominar. Ou seja, técnica, você vai olhar todas elas. Eu vou deixar um e-book aqui. Você vai olhar todas elas que tem ali, um resumo. E aí você vai escolher aquela que mais faz sentido para você. Você vai escolher 3. Você vai testar as 3 que mais faz sentido. Aquela que você, tive uma projeção com ela. Essa é a técnica que você vai treinar constantemente. Por que treinar a técnica? Porque o que acontece? O seu corpo ele trabalha por processos de condicionamento, sua mente, seu corpo e sua alma. Se você treinar essa técnica por várias vezes, utilizar a mesma técnica com disciplina, o que vai acontecer? Ela vai se tornar automática. Ela vai se tornar uma ferramenta. Então, quando você chegar naquele ponto, você vai fluir sem gastar muita energia. Você vai fazer a técnica e prum, você já fez. Com o tempo, você vai ter a facilidade de sair do corpo de uma maneira muito simples. Desde que você treine, ok? Então, é uma questão de treino e disciplina. Por isso que eu venho fazendo esse curso, por isso que eu estou dando passo a passo, explicando cada detalhe. Porque as pessoas meio que acham que é simplesmente uma oração, uma intenção e pronto, acabou. Tá feito. Eu não consegui. Mas o que foi feito, né? Qual que é o atleta, né? Que simplesmente vai lá e corre e pronto, ganha uma corrida e medalha de ouro? Nenhum, entendeu? Existe um processo. Assim, como tudo na vida existe processo para você se tornar bom, na projeção astral existe processo para você se tornar bom. E uma é essas coisas que eu acabei de falar. Vê as técnicas, escolhe 3, testa 3, decide qual que é a melhor para você e treina essa até você dominar, ok? Não precisa dominar 100 técnicas sair do corpo, você tem que dominar uma perfeita, é só isso, ok? Então a questão da técnica é essa. Como funciona a técnica da rede? Depois de você ter feito ali aquele movimentos de pé circulando energia e destravando os negócios, seu corpo vai estar bem suave, é para estar levemente já meio se desconectando do seu corpo físico, ok? Que houve intenção, os mentores e os guias já trabalharam alguma coisa no ambiente que você não viu e te ajudou, tá? E aí o que vai acontecer? Na hora que você estiver ali, for se deitar para fazer a projeção, você vai se imaginar numa rede de balanço como essa, ok? E aí você vai se imaginar se mexendo de um lado para o outro e pensando que o seu corpo é a rede, ok? Imaginando ali, você vai ficar oscilando. A oscilação vai ser lateral, ok? E aí você vai começar a deslocar. Você vai imaginar ali balançando e vai ficar pensando assim. Esse pensamento da rede vai induzir o seu corpo astral a começar a se deslocar, ok? E aí você vai começar a perceber que sua energia está indo para lá, está indo para cá. Mesmo ainda no corpo físico, com a sua mente no corpo físico, você vai sentir o deslocar dessa energia. O que vai acontecer?
você intencionando, você vai deslocar a sua consciência para esse corpo astral seu que já está se deslocando para fora, porque o corpo astral nosso, ele fica interagindo com o ambiente, ele é mais expansivo. Você vai começar a perceber, porque no final é o deslocamento da consciência do corpo físico, da percepção do corpo físico para a percepção do corpo astral, ok? E aí, quando ela muda do corpo físico para o corpo astral, aí você tem que se afastar do corpo físico. Então, você vai ficar fazendo, na hora que você perceber-se fora do corpo, e aí é a hora, então, de você caminhar para mais longe do seu corpo físico. E aí você vai para a sala, você vai para a varanda, você vai para o jardim. Se você tiver um jardim, né, na casa, a casa foi fundo, tiver um jardim, você vai para outro ambiente. É necessário você se afastar um pouco do seu corpo, naturalmente, sem desespero, sem medo, sem nada. Você simplesmente vai levemente, sem muita força bruta. O mundo astral não responde à força bruta. Só em algumas frequências densas, mas geralmente na média da vibração, não, é suave. Tem que ser um deslocamento com intenção de mentalidade, intenção de coração e leve. Aí você sai do corpo, ok? Tá? E aí você vai sair do corpo e fora do corpo nós vamos mostrar o que você tem que fazer. Mas antes eu queria te fazer um convite. Você está assistindo aqui com a gente a segunda aula do curso Projeção da Consciência, que serão 50 aulas totalmente gratuitas, tá? E você já pode aí nos seguir, já pode clicar no sininho aí para quando sair as próximas aulas, você já ser avisado. A próxima aula vai ser os 3 tipos de projeções da consciência que são possíveis, né? O corpo astral, corpo mental e o corpo causal, que são as 3, e cada uma delas tem um tipo de experiência e a gente vai detalhar isso na próxima aula. E o que serve esse curso de projeção principal? Ele é o curso de projeção astral e ele é um curso preparatório para o contato com nossa comunidade cósmica. Então, desde que eu comecei a iniciar a projeção astral, eu percebi que eu fui sendo levado a descobrir coisas, experimentar coisas que me desse um preparo para essa realidade que nós vamos enfrentar daqui a algum tempo. Então a humanidade ainda não pode enfrentar essa realidade porque ela não é capaz de compreender a intensidade das coisas, ok? Né? São vários tipos de seres com várias culturas diferentes, mas eles têm um padrão cósmico semelhante, ou seja, tem regras cósmicas. E o ser humano, o brasileiro, todos eles ainda estão muito setorial. Suas crenças, seus modos de pensar, seu jeito de encarar a vida, ainda é muito planetário, é muito setorial, ainda é países brigando contra países, né? Ou seja, a gente não se entendeu nem como raça, quanto mais entender contra raça, com raças que pensa cosmicamente, né, nessa comunidade. Para a gente entrar nessa comunidade, a gente vai estar estudando a projeção, que é uma ferramenta para isso, e vai aprender os conceitos cósmicos e como é que funciona essa realidade cósmica, porque não tem como. Você vai praticar projeção astral, você vai dar de cara com essa realidade. Então eu quero te ajudar a processar e entender. Eu fui preparado durante vários anos para trazer as bases da informação para que você consiga interagir com qualquer tipo de raça, e também isso ajuda muito com outros seres humanos, que muitos desses seres humanos são dessas raças. Por isso que há muita divergência, né? Então o fator divergência no planeta Terra é que nós estamos aqui aprendendo a conviver de uma forma mais harmônica, justamente porque somos de raças diferentes, muito diferentes, e temos dificuldade. Então, nesse processo de transição planetária, a gente precisa de informação. E eu vou te dar essa informação aqui totalmente gratuita, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece comigo depois que eu saí do corpo? Beleza. O objetivo foi alcançado, né? O desejo foi alcançado. Sair do corpo.
E agora, o que a gente vai fazer? Estou fora do corpo. Qual é a primeira coisa que nós temos que pensar? Serenidade. São 3 fatores que nós temos que ter quando estamos fora do corpo. Porque senão você faz todo o processo, faz todo esse passo a passo, prepara seu dia, aí chega na hora, sai do corpo, não sabe o que fazer. Primeira coisa que você tem que fazer, ter serenidade. Serenidade, por que eu uso a palavra serenidade? Tranquilidade, paz de espírito. Por quê? Porque o corpo astral responde de uma forma muito intensa e responde às suas intenções e aos seus pensamentos. Então, assim, por exemplo, você pensa que quer ir para um lugar tal, o seu corpo é deslocado instantaneamente, às vezes, para lá. Se o pensamento for muito intenso, como ele é intenso no corpo físico. Então, assim, a primeira coisa é você elevar, deixar mais leve a intensidade de seus pensamentos e sentimentos. Ou seja, eu trago isso como ter serenidade. Aconteceu alguma coisa fora, você fica tranquilo. Tá? Então, sem emoções intensas. Emoções deve-se ter, porém deve ser mais leves. Intenções deve-se ter, porém deve ser mais leves. Tudo vai depender da frequência e local que você está. Como você vai fazer essa projeção? Do jeito que eu expliquei, a probabilidade de você ir para um lugar terreno ou até mais elevado é muito alta. Então, nesse lugar, você não pode agir como um ser humano bruto, como um ser humano animal, entendeu? O espírito é um ambiente mais elevado, é um ambiente mais suave, mais agradável, mais ético, entendeu? Então, tudo tem que ser com serenidade, com calma, com tranquilidade. Olha, saí do corpo, que legal, eu vou andar para fora daqui. Não é, meu Deus, saí do corpo, e agora? Vou sair daqui. Pronto, você volta pro corpo. Porque a intensidade da euforia só consegue ser processada às vezes pelo corpo físico. Então você volta pro corpo físico porque tem sintonia com aquela frequência energética, entendeu? Com aquela vibração. Então a intensidade, a potência da vibração deve ser mais suave, deve ser mais tranquila, ok? Sem muito para cima, sem muito para baixo, ok? Segunda coisa, clareza. Se tudo deu certo, o nível de clareza seu aumentou. Então você tem que perguntar assim: aonde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Olhar para si mesmo, analisar qual é a missão que eu estou aqui, né? É um lugar denso, suave, quem está aqui? Porque existem muitas coisas que você tem que perguntar. Porque como vai ser ambientes totalmente, às vezes, diferentes do ambiente que você estava, a linha de pensamento é diferente também. Muitas vezes, ao sair do corpo, eu estava fazendo uma coisa no meu pensamento, e de repente eu estava fora do corpo, em outro ambiente, em outro lugar. Então, se adequar rapidamente àquele local que você está, para você não fugir da ordem da ação, é importante. Principalmente se você tiver uma projeção onde você já se vê no lugar. Você fica lúcido, às vezes, no local. E às vezes você não vê todo o processo da saída. O ideal seria que você saísse, assim, dá tempo para o seu cérebro, a sua mente, perceber o movimento de saída e então se preparar para onde vai indo. Então tem uma lógica, né? Isso ajuda muito também a você, depois, quando retornar no corpo, você saber se aquilo foi um sonho, foi uma projeção ou não. Então há um questionamento. Você tem controle ou não tem controle daquilo que está acontecendo. Então, como tem uma decisão, então você tem que ter essas perguntas na sua mente ali, para já saber onde você está, o que você está ali, por que você está ali, e já tomar decisões. Decisões que têm que ser conscientes. Então, você vai às vezes precisar fazer várias coisas. Então, você tem que tomar a decisão de, eu faço ou não faço, eu paro de fazer ou vou fazer. Eu subo, eu desço, eu corro, eu luto, eu ouço, o que eu faço? Então você tem que tomar olhar com clareza, falar, beleza, a ação é essa, e tomar aquela ação. E aí você começa a disciplinar o seu próprio corpo astral, a sua mente consciente,
e o corpo astral começam a ficar organizados também, a saber se comportar naquela frequência diferente. Não querer fazer coisas para aparecer, não querer demonstrar superpoderes, porque é possível fazer várias coisas diferentes no campo astral. Estando lúcido lá, você faz coisas como voar, só que isso chama muita atenção das consciências que estão ali. Então, é importante você agir naturalmente, o máximo das vezes possível. Não tem necessidade de parecer grande, de ser salvador, de ser grande de nada. Vai, age, faz o que tem que fazer e ponto, acabou. Sem se vangloriar, sem ter desejos intensos, ok? E isso é o que se faz diferença. Então, a gente já vai aproveitar e já vamos para o próximo ponto. Beleza? Aí você vai viver a sua experiência lá e vai vir e voltar para o 8º passo. O 8º passo, ele é o que você tem que fazer, que vai te dar realmente concretude, vai te dar realmente avanço consciencial. Então, fazer todo aquele processo fez ter experiência. Tá, beleza, tive a experiência. Então, qual que é a primeira coisa a você fazer quando você tem a experiência? É a escrita, eu chamo escrita fluídica, né? Que é o quê? Você vai levantar, pegar seu caderno de sonhos, de projeção astral, que a gente faz, né? O caderno eu chamo de projeção astral e sonhos, porque geralmente tem os dois, e os dois são úteis, ok? Um caderno só. Aí você vai levantar e vai escrever. Vai escrever o que você estava vivenciando naquele momento, rapidamente. Vai vir, vai escrever sem quase como uma psicografia, sem pensar. Só deixa fluir a escrita e vai escrevendo ali, vai escrevendo. Faz uma letra boa, né, para estar a escrita. Por quê? O que acontece quando você volta ao corpo e todo mundo recomenda usar o caderno, né, ter esse caderno? Mas por que esse caderno ele funciona? Por que ele deve ser feito? Porque quando você levanta e faz a escrita, o neuromovimento ali, o neuromotor, vai solidificar a memória da experiência projetiva. Como ela foi uma experiência sutil e ela tem baixa carga energética em relação, ou potência energética em relação ao corpo físico, ela tem facilidade de sumir da mente. É quase como se você levantasse, você fosse fazer outra coisa e de repente aquilo já fosse apagando da mente. Então é necessário você levantar e escrever tudo. Quando você escreve, vai acontecer duas coisas interessantes. 3 coisas vai acontecer. Você vai escrever, primeiro, você vai guardar aquilo, você não vai esquecer. Segundo, pode acontecer acréscimos, uma expansão do pensamento. Então, quando você está escrevendo, vai começar, às vezes, a vir a imagem das coisas e você vai escrever. Então, você vai estar continuando tendo uma projeção mental, uma experiência mental, ou seja, seu corpo astral ainda está agindo, porque ele sempre está agindo, e ele vai estar, então, trazendo para você a interação daquilo que ele está fazendo lá no plano astral ou no plano mental, ok? Então tem esses 2 benefícios, não perder, expansão, e o terceiro é essa memorização que você vai ter ao não perder. O que acontece? Toda vez que você tiver uma experiência projetiva, essa memória que já está no seu cérebro vai servir de colchão para a próxima memória. Então você vai, escreve, tem uma memória, você vai, escreve, tem outra memória, você vai, escreve, tem outra memória. Quando você tiver várias memórias, você vai ter mais canais mentais para absorver outras memórias. Ou seja, você vai poder ter cada vez mais projeções mais complexas, com mais banda de tempo. Por quê? Porque na hora de descarregar, ela precisa de canais de transmissão de dados. O seu cérebro precisa ter canais de absorção daquela intensidade de informação que está vindo. E como a informação no plano astral ela é mais gigabytes, vamos dizer assim, então, enquanto o físico aqui, as informações são mais grosseiras,
Lá no astral as informações são muito mais intensas, porque existem, como é mais sutil, existem muito mais informação em menos espaço das coisas. Então, quando você traz essa informação de lá, se perde muito, às vezes, essa informação, justamente porque não tem aonde descarregar todo esse banco de dados, que às vezes é gigantesco. Então, muita coisa se perde, muita coisa se esquece, muitas coisas. E conforme você vai escrevendo e vai tendo esse caderno, o que vai acontecer? Você vai aumentando a largura do cabo de transmissão, do receptáculo, né? Então, ela tem muito lugar para se conectar no seu sistema nervoso central, o seu cérebro, essas informações. Então, faz toda a diferença escrever. Quem escreve, não esquece. Quem não escreve, não evolui. Não, ele não cresce, ok? Então, a outra coisa que você tem que fazer, a análise. Então, você fez a escrita, escreveu fluidicamente, primeiro passo. O segundo passo, que são só esses 2 passos nessa fase, é fazer uma análise. Você vai pegar aquela informação que você recebeu, que você vivenciou, e você experimentou, e você vai questioná-la de um modo crítico. Você não faz isso na escrita fluídica. A escrita fluídica você descarrega tudo até não ter mais. Pode ser 1 folha, 2, 3, 4, 5 folhas. Escreve. Terminou, você vai sentir, puf, acabou. Aí você vai analisar o que você viu. Você vai questionar, o que foi isso? Aonde eu estava? O que eu fiz? Por que fiz? Com quem interagi? Quais eram essas pessoas? Pessoas desconhecidas que eu conversei? São dos negócios? Quem são essas pessoas? Às vezes são pessoas do seu trabalho, do seu negócio. É o para-energético, ou seja, você se relacionou, às vezes, energeticamente com alguém do seu trabalho. Você foi fora do corpo, fez alguma coisa, esteve em outro ambiente astral, mental. E isso faz toda a diferença nesse seu processo. Se você analisa aquilo que você fez, aí você evolui ainda mais. Por quê? É nessa hora que você elimina toda dúvida se aquilo foi uma experiência de projeção, em que nível essa projeção foi, que eu vou explicar na próxima aula, qual nível ela foi, aonde eu estava, o que eu estava fazendo, ou se realmente foi só um processo de sonho. E interessante, se foi sonho, também tem significados. Se você estava lidando com sua memória ou com sua mente, que geralmente é o sonho, você está lidando com sua própria memória. Eu cresci muito analisando minhas próprias memórias. Aí eu entendo mais quem eu sou, faço autodescoberta, pensamentos, de sentimentos, e vou trabalhando isso. Ou seja, esse processo da projeção, ele ajuda tanto você crescer na expansividade fora, como crescer interiormente. E é importante isso, principalmente para o próximo nível que a Terra está indo, que é o dos regenerados. Todo esse processo vai te ajudar a acelerar a regeneração, que nada mais é do que o cuidado com o próprio corpo astral e o corpo mental, que foram, então, muitos danificados, além do corpo físico. Esse é o processo da regeneração. Na próxima aula, nós vamos estar estudando aqui os 3 corpos. Quero convidar você a estar participando desse curso. Serão 50 aulas e eu te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.